Olá, vamos terminar então o capítulo 39. Lucano, porém, não podia ir para casa. Lembram, né, que a mãe pediu para ele ir, né? Encolhia-se à ideia de viver e dos rostos deles. Temia seu amor e seu consolo e sua ternura. Podia agora recordar Rúbria sem dor, mas não podia recordar Sara sem agonia, uma agonia que jamais o deixava. Em cada porto, quando o navio atracava, ele procurava entre a multidão o rosto dela. Quando chegavam cartas, procurava uma que fosse dela. Caminhava em sua desolação, tratava dos enfermos, sentava-se nos jardins de suas pequenas casas, lia, comia, dormia, vivia como um espectro. Uma vez, muito calmamente, abriu sua bolsa de médico e olhou para um remédio que havia preparado e que, dado numa taça de vinho, aliviaria a dor, mas tomado em quantidade, trazia morte rápida. Esteve com o frasco na mão até que ele ficasse quente entre seus dedos. Depois, colocou-o de lado, mas sempre pensava nele, em sua horrível solidão, em seu frio desespero. Soube, num porto, que apenas por uma hora não encontrara com seu irmão Prisco. Este lhe deixara uma carta antes de partir para Roma, onde iria passar algumas semanas de licença. Escrevera sobre o entusiasmo com que ia ver sua família e censurara o irmão por negligenciá-la. Mandava a Lucano uma mensagem de Plócio e depois passava a discorrer sobre Jesus de Nazaré, o mestre judeu mendicante, cuja influência crescia na Judéia. Escrevia superficialmente, mas era bastante claro que estava profundamente impressionado. Abre aspas. Falei muitas vezes com os que dizem terem sido curados por ele instantaneamente, pelo toque das suas mãos. Na verdade, havia um mendigo aqui que eu conhecia de vista, sentado contra a parede do templo e que era cego de nascença. Em certa ocasião, dei-lhe esmolas, pois seu rosto era nobre e possuía considerável conhecimento. Depois, um dia, encontrei-o rodeado de muita gente excitada e seus olhos estavam abertos e ele enxergava. Eu não podia acreditar naquilo, meu caro Lucano. O homem não era um mistificador, eu o juro. Contudo, olhava para mim com olhos abertos e vivos. E quando eu lhe falei, correu para mim, agarrou minha mão e exclamou: "O Filho de Deus abriu-me os olhos quando eu lhe implorei que o fizesse." Na verdade, meu irmão, ali fechou aspas dessa primeira fala, mas continua. Na verdade, meu irmão, isso eu mesmo vi e não o posso duvidar. Contaram-me que aquele mestre faz viver um morto. Tirou a loucura da mente de homens e que todos, ao som de sua voz, sentem êxtase e alegria. Vai de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, curando, dizem. E quando o povo fala nele, é como se estivesse tomado de arrebatamento divino. É ele, Apolo, aparecendo sob o disfarce de um pobre carpinteiro judeu? Ou Mercúrio? Ou Eros? Haverá proximamente alguma grande revelação? Os eruditos
e uma casta daqui, que se dá o nome de fariseus, riem em voz alta ou se encolerizam. Sentem-se ofendidos ao saber que um homem, sem nada possuir, sem erudição, sem família, sem poder pessoal, sem recomendações de homens distintos, pode atrair para si multidões no momento em que aparece. Receiam que ele venha a advogar um levante contra os romanos por parte dos judeus. E aqui o medo é legítimo, pois sua influência entre o povo é estupenda. Nesse caso, se houver um levante, haverá muito derramamento de sangue. E eu não gosto de pensar nisso, pois cheguei a admirar os judeus e visito as casas dos que não pensam que a presença de um gentil, e pior, de um oficial romano, é insultuosa. Mas Israel é um país muito pequeno e não tem importância. Só quando ali estou é que tenho a impressão de que algo de portentoso está para acontecer. Não é estranho? Voltarei dentro de 3 meses para lá. Prisco escrevia a respeito de Pôncio Pilatos, o procurador. Bom, ali se encerrou a carta, né, Não, mito. Ele continua ainda aqui. Agora vai falar de Pôncio Pilatos, desculpa. Abre aspas novamente. É homem pacífico, mas vacilante, e prefere sua biblioteca e a companhia de sua esposa aos banquetes e à política. Gosto de conversar com ele. Os judeus aborrecem-no. Declara que vivem com um pé neste mundo e outro no próximo, e que sua piedade é incompreensível. A Herodes ele despreza como a um tolo efeminado, a um tempo cheio de superstições gregas e de profecias judaicas. Disseste-me certa ocasião que Roma fora profundamente tocada pelo Oriente e se influenciara demasiado por ele, e que a mente ocidental jamais poderá compreender a oriental. Isso é verdade no caso de Herodes. O encontro do Oriente e do Ocidente, nele, desordenou-lhe o espírito e criou confusão em sua mente. O procurador não deixou de ser tocado pelas histórias do mestre judeu, mas não se perturbou com a agoureira profecia de que Jesus incitará os judeus contra Roma. Declarou que um dos seus soldados lhe dissera que quando os fariseus, que são mercadores emproados, e advogados e médicos muito orgulhosos, desafiaram Jesus a trair sua missão real e perguntaram-lhe se era certo os judeus prestarem homenagem a César. Jesus replicara que se deve honrar as leis do mundo, que são de César, em vez de honrar as do mundo sobrenatural, que são de Deus. Não é isso sofisma? Mas muito inteligente, deves confessar. Pôncio achou muito divertida essa história. Disse que o homem deveria ser advogado, pois faria fortuna. Depois, Prisco acrescentava algumas palavras estranhas. Recordo-me de nossa última conversa em casa, e quando me recordo, penso nesse mestre judeu de pés descalço, miserável. Os pensamentos vêm simultaneamente, e isso é muito esquisito.
Fecha aspas. Lucano ficou sentado muito tempo com a carta de Prisco na mão. De vez em quando estremecia. Sua fria mente grega o censurava, mas não podia conter-se e lia e relia a carta. Por mais de uma vez, o suor porejou de sua fronte, acompanhado de um anelo desesperador. Então destruiu a carta, como quem destrói algo que o está atirando a um turbilhão. Superstição, exclamou em voz alta. Histórias idiotas. Quando chegou a Atenas, soube por uma carta de Íris que Prisco voltara a Jerusalém. A esposa de Gaio estava para ter um filho. Cusa andava adoentado, lamurioso. Lucano pôs a carta de lado, desatento. Havia uma outra, que lhe era dirigida em caligrafia estranha, e vinha de um lugar do qual jamais ouvira falar, na África. Querido e bem-amado amigo, esta carta é de Ramo, que pensa em ti constantemente e reza por ti sem cessar. Lucano não podia acreditar naquilo. Ficou a olhar para a carta, incrédulo, e depois sentiu a primeira alegria desde há muito tempo. Ramo estava vivo, não morrera, não se perdera, não fora vendido como escravo. Oh Deus! Exclamou em voz alta, encantado. Apertou a carta contra o coração e lágrimas subiram-lhe aos olhos. A carta continuava. Só agora voltei para minha gente, trazendo paz e felicidade comigo. Depois que te deixei, e ainda suplico que me perdoes, fiz meu caminho através de meses de lutas e esforços até a terra de Israel. Das minhas privações não falarei, pois agora elas nada são. Eu esperava hostilidade por ser o que sou, mas em toda parte, embora não falasse, encontrei a bondade que é oferecida aos peregrinos que se dirigem a um lugar sagrado. Fui alimentado e abrigado sem que me fizessem perguntas, e assim compreendi que Deus me estava protegendo. Nenhum lar humilde se fechou para mim, em parte alguma, e em cada oásis deram-me água, vinho e alimento, junto das caravanas solitárias. Minha cor não foi desprezada, mas essa é a menor das maravilhas, e eu não falarei dela. Cheguei a Israel e imediatamente procurei por ele, aquele que eu vinha procurando, e encontrei-o na cidade de Naim. Não ousei aproximar-me, pois a multidão era muito grande, e eu era um homem de pele escura, sem lar, os pés esfolados, sem dinheiro. Posso falar dele? Que palavras pode usar um homem para dizer que esteve em presença de Deus? Como foi que ele me apareceu? Como o sol? Estas palavras não o descrevem. Eu o segui, atrás da multidão, desejando aproximar-me mais. Podia ouvir-lhe a voz, embora estivesse tão distante. Era como um trovão abafado e muito bondoso. Soube que ele vinha com frequência àquela cidade, onde o povo é povo pobre e vive oprimido pelos romanos e desprezado pelos eruditos. São agricultores miseráveis e pequenos comerciantes, gente muito humilde. Ele aproximou-se das portas,
de Naim, e um homem morto, o único filho de uma viúva, ia sendo levado para fora. Um grande grupo de amigos dela a acompanhava. O Senhor, vendo-a, teve compaixão dela, pois a mulher chorava desconsoladamente. E depois de um longo e carinhoso olhar para a mãe, ele dirigiu-se à padiola e fixou os olhos nos que a carregavam, e estes imediatamente ficaram imóveis. Ele levantou sua mão e disse ao filho morto: Jovem, levanta-te, eu te digo. Lucano, precisas acreditar nisso, pois eu o vi e jamais te disse uma mentira. Declaro que o morto sentou-se e começou a falar em voz vaga e confusa, como alguém que é acordado subitamente de um sono profundo em que tivera sonhos agradáveis. Mas o Senhor tomou-lhe delicadamente a mão, ergueu-o da padiola e deu a mão dele à mãe, que se agarrou ao filho, abraçando-o. Depois atirou-se aos pés daquele que lhe restituíra, O povo recuou, aterrorizado, e então alguém glorificou a Deus com gritos muito fortes, exclamando: Um grande profeta ergueu-se entre nós, e Deus visitou o seu povo. Lucano, eu o vi com esses meus olhos, com os olhos que tu me devolveste. Eu o vi. Deslizei atrás dele, pensando comigo mesmo: se ele não me devolver a minha voz, não terei pena, pois eu o vi. E que mais necessita um homem? Queria, entretanto, aproximar-me mais dele. Queria ver seus olhos brilharem sobre mim, embora eu seja um homem de pele escura. Seguramente, pensei, ele não me desprezará. Ele que me fez. Seguramente ele anulará a maldição de Noé sobre meu povo. Ele estava conversando com os seus seguidores, jovens como ele próprio. Então subitamente parou, olhou por sobre o ombro e seus olhos iluminaram-se sobre mim. Sorriu e pareceu esperar. Então, de repente, senti algo mover-se em minha garganta, tremer em minha língua, e imediatamente minha voz estava em meus lábios, e eu exclamei: Abençoado sou que vi o Senhor nosso Deus. Devo ter caído desmaiado no chão, pois quando acordei estava sozinho sob o crepúsculo ardente e poeirento. E quando levantei, sabia o que devia fazer. Devia voltar para minha gente e trazer-lhe a mensagem de vida e alegria, pois eu tinha visto Deus, eu o conhecera, e a maldição fora afastada de nós. Que a paz esteja contigo, possa a sua paz descer sobre ti, e possa ele chamar-te para si, pois ele é o que tens estado procurando. Adeus, mas nós nos encontraremos outra vez, onde os homens não se odeiam nem se desprezam mutuamente, mas compreendem mutuamente seus corações. Fecha aspas. Lucano pôs a carta de lado e de novo sentiu a pesada náusea do coração e a depressão, o imenso repúdio.
Ele, como médico, acreditava saber o que acontecera a Ramo. O homem vira o que desejava ver. A histeria que o silenciara fora de súbito libertada e ele tornara a falar. Era muito simples. Mas e o jovem que se erguera, o que estava morto? Também aquilo era simples demais. O homem sofrera um ataque de catalepsia. Estivera em estado de animação suspensa. Felizmente para ele, não tinha sido fechado numa sepultura para acordar com a boca sufocada pela terra. Aquele mestre judeu devia ser uma espécie de médico que percebera não estar o homem realmente morto. Eu tenho muitas explicações, Lucano começou a pensar. Depois parou, impressionado. Preciso sempre raciocinar? Pensou de súbito. Preciso sempre afobar-me para explicar as coisas à luz da razão? Que me trouxe a razão, a não ser desgosto? Entretanto, tudo quanto não é lógico me parece revoltante, infantil, mesmo profano. E sem saber por quê, começou a chorar. É tão incrível tudo isso, né? Bom, terminamos então esse capítulo. Voltamos no próximo vídeo, tá bem? Espero vocês aqui comigo. Todos nós queremos saber como essa história vai se seguir, não é? Vejamos. Tchau.